Novidade, a gente tem dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai estar falando sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Aqui no estúdio a gente recebe o Rafael Giger, pronunciei corretamente? Sim, perfeito. Porque eu já tinha checado aqui antes da entrevista, tá? Que é um servidor público, é auditor. Fiscal do trabalho. Do trabalho. Há quanto tempo? Há 7 anos. Há 7 anos. É deficiente visual. Sim. E vai contar pra gente como é que é essa experiência e falar um pouco do mercado de trabalho, que apesar da gente ter uma legislação que abre as portas, não é bem assim que acontece, né? Ainda temos muito a avançar. Pois é, Dânia, eu sempre comento que o Brasil é um país que não basta ter uma lei, né? Tem que ter uma segunda lei mandando a lei ser cumprida. Então, embora a lei de cotas tenha uns 26 anos aí, já existente, ela passou a ser minimamente cumprida só depois que a fiscalização se intensificou, né? Que faz mais ou menos uma década que se tornou um projeto obrigatório a fiscalização das cotas por parte dos auditores fiscais do trabalho em todos os estados. E ali a gente começou a ver realmente um aumento do número das pessoas com deficiência, bastante significativo, mas a gente tem bastante coisa para melhorar ainda, né? O que você vê hoje, por exemplo? Olha, Dani, tem coisas assim que claro, tem muita coisa absurda. Sim. Tá? A gente está sempre trazendo isso aqui no programa. Inclusive, a gente entrevistou recentemente o Lucas Aribé falando sobre coisas absurdas relativas à acessibilidade. Mas no mercado de trabalho, você com essa experiência, o que você vê assim? Olha, Dani, tem coisas assim que de fato são absurdas. O que é que a gente listaria? Olha, eu acho que os argumentos que as empresas utilizam para não contratar, né? Porque normalmente elas dizem não existem pessoas com deficiência ou não querem trabalhar. Daí a gente olha as estatísticas e sobra pessoas com deficiência, né? Tem um dado que mostra que tem em torno de 14 candidatos com deficiência que não recebem benefício assistencial, que estão em idade laborativa procurando emprego para cada vaga. Então são 14 pessoas por vaga e ainda tem 40% das vagas não ocupadas, né? Então, acho muito interessante esse dado que quando tu olha a estatística não condiz com o argumento das empresas, né? Eu gosto muito de atuar nessa área porque outro argumento que as empresas dizem, não dá para contratar. Daí, antes de chegar na fiscalização para falar comigo, vem com aquele argumento pronto, minha empresa não consegue receber trabalhadores com deficiência. Daí sentam na frente da minha mesa, pronto, o auditor tem deficiência visual, e agora? Como é que eu vou dizer que cego não pode trabalhar na minha empresa? Que cego não usa computador? E daí começa a se desmanchar todos esses preconceitos que existem, né? Esses argumentos que as empresas dizem, olha, não tem como. Mas como não tem como? E você, pelo que você está contando aí, você gosta desse impacto, né? De causar esse impacto na hora de receber esses empresários. Gosto, até porque eu senti na pele, né? Eu me formei em engenharia e não conseguia emprego. De repente, eu chegava na entrevista individual, né? Já passava naquelas provas, aquelas coisas todas que tinham. Chegava na entrevista individual, olhavam para mim, respiravam fundo e diziam que eu não tenho perfil. E o que é o perfil, né? Bom, o perfil do deficiente é o cego que vê, o surdo que ouve, o cadeirante que caminha, o deficiente intelectual que compreende tudo. Essas pessoas não precisam de cota, né? As empresas têm que entender que para contratar uma pessoa com deficiência, tem que admitir que ela tem sim limitações. Que ela não vai conseguir fazer tudo, né? Mas ela tem o direito ao trabalho e o direito à dignidade, né? Então, antes de só contratar as pessoas adaptadas à nossa empresa, a gente tem que ver o que tem de errado na nossa empresa, que a gente precisa melhorar para receber as pessoas com deficiência. Acessibilidade ainda é o meu problema? Eu acho que a atitude é atitudinal, né? A atitude que vem antes da acessibilidade. A empresa que não pensa em investir em acessibilidade porque pelas suas atitudes prefere não ter pessoas com deficiência trabalhando juntos, né? Eu acho que esse é o maior problema. O que é um absurdo, porque a gente está falando de números bastante expressivos. Sim, sim. No Brasil inteiro, né? E a lei de cotas, né? Como tu mesma disse, né? Embora esteja aí, tem muita gente procurando emprego. Os dados da última RAIS dizem que tem lá uns 418 mil pessoas com deficiência trabalhando hoje. Que é bastante, mas muito pouco perto do que poderia ter, né? E 93% dessas pessoas estão em empresas que são obrigadas a cumprir a lei de cotas. Então, bem ou mal, se não tem essa lei, né, vamos tirar 10% dessas pessoas, a gente teria só 390 mil pessoas com deficiência voltando para casa, né, porque não existe uma fiscalização, não existe uma lei.
O Brasil ainda está muito atrás, né? Ainda precisa de uma lei, precisa de uma fiscalização, senão a realidade é essa. As pessoas voltam para casa, vão ser estorvo, vão deixar de ser cidadãos, né? Porque, infelizmente, negar o trabalho, negar o estudo, transforma as pessoas num cidadão de segunda classe, terceira classe, né? Você abrir uma vaga para uma pessoa que está buscando muito, que aquilo ali representa mais do que uma vaga de trabalho, porque a gente sabe que como tem muito a avançar, você conseguir uma vaga de trabalho, você consegue, eleva a autoestima para qualquer pessoa que encontra uma vaga de trabalho, que está procurando emprego, já é elevar a autoestima. Para você pegar uma pessoa que tem qualquer deficiência, estou falando aqui, a gente está conversando aqui, tá, gente, com o Rafael, mas a gente está falando de deficiência como em geral, tá? Todo tipo de deficiência. A gente tem como esse funcionário produzir, muitas vezes, muito mais do que o que não tem deficiência. Porque ele não tem uma deficiência física, mas falta coragem, falta iniciativa, falta interesse. Sim. E tem outras questões também. Tu vê as coisas de uma forma diferente, né? Os colegas lá no meu trabalho, lá na Superintendência no Rio Grande do Sul, onde eu atuo, né? Aqui quem faz a fiscalização são os auditores aqui de Sergipe, o Ministério Público do Trabalho também de Sergipe. Eu atuo mais no Rio Grande do Sul. E os colegas brincam que eu enxergo mais do que os outros. Por quê? A minha fiscalização é um pouco diferente. Eu uso o computador, uso os leitores de tela, né? E a partir dos sistemas diferenciados que eu utilizo, às vezes eu encontro irregularidades que os outros colegas não encontram. Porque a gente vê de uma forma um pouco diferente, né? E tudo que as organizações querem isso, né? E é engraçado quando a empresa diz, não vou contratar porque eu já gasto com auxílios sociais, enfim. Não é um auxílio social, tu diz, é um trabalhador produtivo, né? Não tem por que não. E assim, vai para estar produzindo igualmente para aquela empresa, muitas vezes até mais do que aquelas pessoas que já estão acomodadas. Você está renovando, o mercado de trabalho está sendo renovado e assim... É fato. Os números são expressivos de pessoas com deficiência, isso precisa ser respeitado, ou seja, vamos intensificar também a fiscalização. Sim. Aqui no estado, infelizmente, a gente não tem todas as cotas completas, mas já se faz um bom trabalho, né? Em torno de 60% das cotas estão ocupadas. Tem bastante coisa para fazer, mas está assim, um pouco acima da média nacional, que mostra que já tem um trabalho sendo feito. Qual a média nacional? A média nacional tem em torno de 50%. A gente está... Sergipe, você está falando? Sergipe. Está com 60%. Tem algum outro estado que você lembre que esteja acima também da média nacional? Bom, o Rio Grande do Sul também, né? 60%, é exatamente igual. Lá a gente tem uma equipe bem boa, né? Que atua, né? Tem a doutora Ana Costa, que é uma das pessoas que assim, é reconhecida até internacionalmente nessa área. E já faz a fiscalização antes mesmo da gente poder multar as empresas, né? Ela tinha isso como quase uma cruzada pessoal, né? Então, a gente começou um pouco antes do que alguns estados, porque antes de ser uma obrigação, a fiscalização ela já estava lá com o núcleo indo para cima das empresas. Quando multa, melhora? Olha, infelizmente, né, o órgão que mais dói ainda é o bolso, né? Então, tem muitas empresas que só entendem que, bom, a penalização é alta, então, em vez de gastar o dinheiro com a multa, que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, é melhor gastar esse dinheiro investindo em acessibilidade, em sensibilização, em busca ativa dessas pessoas com deficiência. Porque vai ter um retorno para a empresa. Pagou a multa, depois vai ser fiscalizado de novo, vai ter que pagar a multa de novo. Rafael, a gente vai dar uma pausa, tá certo? Aqui no nosso bate-papo, a gente vai rapidão ao intervalo, a gente volta já.